Descobri uma luz surgindo que continuou a aumentar até que o quarto ficou mais claro do que o meio-dia, quando imediatamente um personagem apareceu ao meu lado, de pé no ar, pois seus pés não tocavam o chão. Ele me chamou pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele também me disse que Deus tinha uma obra para mim e que meu nome seria tido para o bem e para o mal entre todas as nações, tribos e línguas. Assim começa o relato da revelação do Livro de Mormon, com a história do que aconteceu na noite de 21 de setembro de 1823 entre Joseph Smith e um suposto anjo. O livro em si, declarou o anjo, estava na forma de placas de ouro, que jaziam enterradas em um determinado local e podiam ser transladadas com a ajuda de duas pedras em recipientes de prata que estavam enterrados junto com as placas. Depois dessa comunicação, Smith viu a luz no quarto começar a se concentrar imediatamente ao redor da pessoa que estava falando, e continuou a fazê-lo até que o quarto ficou escuro novamente, exceto ao redor dele, quando instantaneamente ele viu, por assim dizer, um conduíte aberto diretamente para o céu, e ele acendeu, até desaparecer completamente. Em 1842, a pedido do coronel Wentworth, do Chicago Democrat, Joseph Smith escreveu um esboço da história da Igreja Mormon que continha detalhes adicionais sobre a aparição. Disse ele: de repente, uma luz como a do dia, só que de aparência e brilho muito mais puros e gloriosos, irrompeu no cômodo. De fato, a primeira visão foi como se a casa estivesse tomada por um fogo consumidor. A aparição produziu um choque que afetou todo o meu corpo. Num instante, um personagem surgiu diante de mim, cercado por uma glória ainda maior do que aquela pela qual eu já estava cercado. Disseram-me onde estavam depositadas algumas placas, nas quais estava gravado um resumo dos registros dos povos antigos que existiram nesse continente. É importante notar que esta aparição não foi a primeira visão de Joseph Smith. De fato, ele havia sido proibido de se juntar a qualquer seita religiosa da época, porque alegara ter sido favorecido por uma revelação mística enquanto estava sozinho no deserto aos 14 anos. Quando o anjo Moroni lhe apareceu, Joseph Smith estava orando. O anjo então lhe apareceu mais uma vez e lhe disse para repetir suas palavras ao pai e revelar suas instruções. O pai disse a José para ir e fazer o que lhe fora ordenado, dizendo que estas coisas eram de Deus. José aqui é a tradução de Joseph, né? O restante da história é bem conhecido. Graças à ajuda de um fazendeiro rico chamado Martin Harris, Smith pôde trabalhar na tradução das placas de ouro, que lia com a ajuda de pedras especiais que havia encontrado também na caixa. Quando Harris levou as placas e o início da tradução ao professor Charles Anton, de Nova York, esse erudito declarou que a tradução estava correta, mais do que qualquer outra que ele já tivesse visto traduzida do egípcio. Ao observar as placas que ainda não tinham sido traduzidas, disse que eram egípcias, caldaicas, assírias e arábicas, e chegou a assinar uma declaração nesse sentido. No entanto, mais tarde, rasgou o documento em pedaços ao saber que o jovem havia encontrado as placas por instrução de um anjo. 11 pessoas declararam ter visto as placas desenterradas por Joseph Smith em junho de 1829, em resposta a uma comunicação recebida por Smith. O profeta Mormon retirou-se para o bosque, acompanhado por Martin Harris, David Whitmer e Oliver Cowdery, e ajoelhou-se em fervorosa oração esperando receber uma visão das placas. Como nada aconteceu, Martin Harris afastou-se do grupo, acreditando que sua presença impedia que o milagre acontecesse. Os outros retomaram suas orações e, após alguns minutos, o anjo apareceu, diante deles, segurando as placas. Ele virou as folhas, uma a uma, de modo que pudéssemos vê-las e distinguir claramente as gravações nelas. O livro de Mormon foi publicado pela primeira vez em 1830. É um documento estranho, semelhante a muitos aspectos à Bíblia. O Shasp ou o livro de Urantia, dois relatos da história antiga igualmente inspirados por inteligência divina. A Bíblia, ou Shasp, é um relato das origens e antiguidade da humanidade, contendo muitas referências aos homens vermelhos. Ela foi recebida psiquicamente por John Ballow Neil Brott,
por volta de 1881, e teria se originado de seres luminosos a quem ele chamava de anjos. É inútil entrar em um debate sobre a veracidade ou falsidade das declarações feitas por Joseph Smith. O que buscamos aqui são indícios de uma ordem superior, e podemos definir como milagre qualquer evento, real, imaginativo ou até forjado, que produza certos efeitos paranormais, porém verificáveis. A transformação de um simples rapaz do campo do interior do estado de Nova York em um líder incontestado de multidões é um fato incomum, que merece atenção, mesmo que duvidemos da história. Quando rastreamos o ponto de virada na vida desse homem até a visão de uma luz estranha e ao contato com uma entidade dentro dessa luz, acredito que o relato precisa ser preservado junto com aqueles que já encontramos em outras terras. Ivan Wentz ficou intrigado com a primeira visão de Joseph Smith, que não foi uma aparição do anjo Moroni, mas de duas entidades cujos nomes ele não teve o privilégio de conhecer. Isso ocorreu quando Smith, então com 14 anos, orava em um bosque, conforme relatado no livro A Pérola de Grande Valor. Vi um pilar de luz exatamente sobre minha cabeça, acima do brilho do sol, que descia gradualmente até cair sobre mim. Quando a luz repousou sobre mim, vi duas personagens, cujo esplendor e glória desafiam toda a descrição. De pé, acima de mim, no ar, uma delas falou comigo. Aqui se pode perceber a semelhança de um relato religioso às notícias ufológicas usuais. Um outro aspecto trabalhado por Jacques Vallée correlaciona o fenômeno psicológico, se não político, de negação, não importa o quão consistente seja a evidência. Vallée registra que em 2 ocasiões rastreou alguns objetos desconhecidos usando pequenos telescópios. Ele tem formação astronômica. Alguns de seus colegas astrônomos relataram observações semelhantes e, após uma séria investigação, tomaram conhecimento de avistamentos mantidos sob sigilo por astrônomos profissionais em todo o mundo. Os objetos que nós avistávamos com relativa frequência provocavam entre os cientistas franceses estranhas reações que me fascinavam. Ao invés de admitirem a hipótese de que esses objetos aparentemente estavam sendo manobrados de forma inteligente e continham tecnologia muito avançada, agiam apenas para suprimir os registros. Negavam com veemência as suas próprias observações, atribuindo-as a aviões ou planetas, mesmo que a documentação atestasse de modo irrefutável não serem tais objetos conhecidos. E mais que isso, destruíam todos os registros evidentes de OVNIs. A percepção que obtive dessa experiência com o ceticismo científico dogmático me colocou em contato com profissionais que, como eu, queriam compreender a natureza do fenômeno e, especialmente, determinar se ele tinha ou não uma origem inteligente. Esse grupo cresceu ao longo dos anos, de forma até bem-humorada, chamando-se a si mesmo de Colégio Invisível. O Dr. J. Allen Hynek, astrônomo americano que atuou comigo por mais de 20 anos e como consultor científico da Força Aérea sobre OVNIs, explicou esse nome em um artigo chamado de UFO Mystery, publicado no Boletim do FBI em fevereiro de 1975. Lá atrás, na Idade das Trevas da ciência, quando os próprios cientistas eram suspeitos de estarem em colúnia com o diabo, precisavam trabalhar em privado. Muitas vezes se reuniram clandestinamente para trocar opiniões e resultados de seus experimentos. Por essa razão, chamavam-se de Colégio Invisível, e ele permaneceu invisível até que os cientistas daquela época ganharam respeitabilidade, quando a Royal Society foi fundada por Carlos II, no início da década de 1660. Meu interesse por OVNIs passou por várias fases, mas minha curiosidade nunca foi satisfeita quanto ao comportamento de cientistas que destroem, distorcem ou simplesmente ignoram os próprios fatos que deveriam investigar. Os cientistas não são os únicos culpados pelo estigma infeliz ainda associado ao assunto OVNI. Mas surgiu um abismo tão grande entre a posição acadêmica e as crenças de milhões de pessoas em todo o mundo que uma reavaliação de todo o problema tornou-se imperativa. Tenho defendido por muitos anos que o fenômeno não pode ser explicado apenas por fraude e ilusão, e que ele contém uma oportunidade única de se obter conhecimento genuinamente novo. O primeiro nível de acobertamento está no relato dos OVNIs. Resulta da mente fechada e atitude negativa das autoridades governamentais, científicas e militares. Mais especificamente, chamo de primeiro acobertamento os esforços feitos por aqueles em posição de autoridade para desencorajar o relato de um incidente sobre OVNI. Isso pode variar desde a risada hostil de um delegado local
até a intimidação de pilotos por seus oficiais superiores, ou a apreensão de provas de testemunhas, em alguns casos, levando o público a acreditar que relatar OVNIs é desnecessário porque o governo já sabe tudo a respeito deles. O episódio de Swamp Gas desempenhou um papel decisivo em influenciar a opinião pública em um momento crucial da história do problema OVNI. A crise do Swamp Gas começou para mim na manhã de segunda-feira, 21 de março de 1966. Eu ouvi um programa de rádio de Chicago quando foi transmitida a notícia dos avistamentos em Michigan. Dizia-se que 4 objetos haviam sobrevoado uma fazenda perto de Ann Arbor e que um deles havia pousado numa área pantanosa. Parecia algo bastante típico. Em 1964, eu havia estabelecido que mais pousos tendiam a ocorrer em locais isolados. Fato que ficou evidente pela primeira vez na análise computacional dos casos franceses. Posteriormente, usando dados da Força Aérea, convenci Dr. Hynek de que o mesmo padrão existia nos Estados Unidos. Pântanos, como a região dos Everglades, na Flórida, e regiões acidentadas, como o centro da França ou o noroeste americano, estavam entre os lugares preferidos desses objetos. Em 1965, como já ressaltei, houve uma série de relatos de fazendeiros australianos descrevendo naves que deixaram marcas circulares na vegetação pantanosa de lá. Naquela manhã de segunda-feira, telefonei para o Dr. Hynek para alertá-lo sobre os avistamentos em Michigan, e ele, por sua vez, ligou para o projeto Blue Book em Dayton, Ohio, sugerindo que investigassem imediatamente. Ele propôs que fôssemos até lá antes que repórteres e curiosos destruíssem as evidências. O oficial em Dayton não demonstrou interesse, como o Dr. Hynek me contou depois. O caso não foi oficialmente relatado à Força Aérea, disse o oficial. Isso não é nada científico, observou o Dr. Hynek. Não estou nem aí, foi a resposta literal do oficial. Meia hora depois, o projeto Blue Book retornou a ligação. Com que rapidez vocês podem estar em Ann Arbor? Pensei que não estivessem interessados. Bem, alguém acabou de nos relatar o caso oficialmente há 1 minuto. Quem foi? O Pentágono. Eles estão sendo inundados de chamadas. Todo repórter do país quer saber o que está acontecendo lá. Na manhã seguinte, o Dr. Hynek já estava em Michigan. O que aconteceu em Ann Arbor é um exemplo clássico de mal-entendido com a imprensa. Hynek estava sob uma enorme pressão para divulgar uma declaração prematuramente, a pedido do pessoal de relações públicas da Força Aérea. Em sua declaração, ele pediu uma investigação minuciosa do fenômeno, mas também mencionou que algumas pessoas em Michigan poderiam ter visto Swamp Gas. A imprensa tomou isso como um veredito final. Como ousava aquele acadêmico de Chicago desafiar a palavra de um fazendeiro honesto e sugerir seriamente que ele não tinha visto o que era evidentemente um disco voador real? Esses comentários todos irados vieram dos mesmos jornais que, por anos, ridicularizaram testemunhas exatamente como aquele pobre fazendeiro e que jamais deram qualquer apoio ao Dr. Hynek quando ele implorava para que os casos de OVNI fossem noticiados com mais precisão. De repente, acreditar em discos voadores tornou-se moda. Em 1966, repórteres vasculhavam Michigan em busca de marcianos e especialistas em OVNI. A mudança pegou a Força Aérea de surpresa e destruiu a imagem do projeto Blue Book em poucos dias. A reação pública levou o caso a Washington, com a ajuda de um então político local, Gerald Ford, que exigiu que fosse dada total atenção ao que havia se tornado conhecido como escândalo do Swamp Gas. Uma reunião do Comitê Espacial do Senado analisou a questão primeiro e decidiu rapidamente que a NASA não deveria se envolver. A agência espacial tinha sua imagem pública a preservar e recusou qualquer ligação com o assunto. Assim, passaram essa batata quente ao Comitê das Forças Armadas da Câmara. No início de abril de 1966, noticiou-se que o secretário da Força Aérea era favorável a uma análise científica dos 648 casos classificados como não identificados nos arquivos do Blue Book. No fim daquele mês, o governador da Flórida e vários repórteres viram um objeto voador desconhecido do avião particular do governador. Esses relatos causaram alvoroço, mas a indignação pelo incidente em Michigan já havia diminuído. Tinha quase 2 meses e já não era mais notícia. Um acobertamento oficial voltava a se estabelecer. Um documentário de televisão levou o descrédito do assunto a novos patamares. Mostrou o astrônomo de Harvard, Donald Menzel, derramando benzina sobre um tanque cheio de acetona para demonstrar propriedades ópticas conhecidas desde o século XVIII. Ele tentava convencer o público de que os OVNIs não passavam de miragens. Me avise da próxima vez que chover benzina, está bem? Disse eu à minha esposa. Vamos para assistir aos discos voadores. O número de Menzel foi seguido por uma entrevista clássica com um contatado, usada como alívio cômico ao descrever seus encontros com os irmãos do espaço
Suas declarações editadas pareciam ter sido cuidadosamente escolhidas para fazê-lo parecer o mais louco possível. Em contraste com esse homem, a entrevista seguinte foi uma discussão impressionante com outro astrônomo, que afirmou com autoridade que visitas extraterrestres eram extremamente improváveis. O documentário também incluía uma entrevista com um oficial militar que afirmava que nenhum OVNI jamais fora detectado em telas de radar e uma entrevista com um astrônomo que declarava que nenhum OVNI jamais fora visto ou fotografado por estações de rastreamento de satélite. Ambas as declarações eram mentiras descaradas. É verdade que o radar nunca vê OVNI, mas isso só acontece porque os operadores militares lhe dão outro nome. Em seu jargão falam de UCTS, alvos não correlacionados, Uncorrelated Targets. Na época em que o documentário foi exibido, o sistema de defesa ocidental registrava cerca de 700 desses enigmáticos UCTs por mês. Havia até uma sugestão feita por um astrônomo altamente respeitado para que os militares modificassem seu programa de computador a fim de reunir informações sobre esses UCTs, em vez de ignorá-los, porque não se enquadravam na trajetória de mísseis inimigos. A sugestão, obviamente, não foi implementada. A segunda camada de acobertamento consiste na divulgação de explicações oficiais cuidadosamente elaboradas, que na realidade não explicam nada, mas fornecem aos céticos uma desculpa para descartar a história. Casos difíceis são varridos para debaixo do tapete a qualquer custo, se a pressão psicológica sobre a testemunha não for suficiente para desestimulá-la a contar sua história. Devemos ainda acrescentar um terceiro elemento ao sistema de acobertamento: o mecanismo de silenciamento intrínseco do próprio fenômeno. Em 3 de dezembro de 1967, um policial chamado Herb Schirmer, de Ashland, Nebraska, teve uma experiência que merece ser colocada no contexto das histórias de abdução. Às 2h30, Schirmer viu na estrada um objeto com uma fileira de luzes piscantes. Acreditando se tratar de um caminhão, acionou os faróis altos. O objeto decolou, o policial de 22 anos voltou dirigindo para a delegacia e escreveu em seu registro: viu um disco voador na junção das rodovias 6 e 63, acredite se quiser. Schirmer foi para casa com forte dor de cabeça e um zumbido que o impedia de dormir. Também apresentava um inchaço vermelho abaixo da orelha esquerda. O caso chegou ao conhecimento do Comitê Condon e Schirmer foi submetido à hipnose. Tornou-se então evidente que houve um período de 20 minutos do qual ele não se lembrava de nada. Mais tarde, por sugestão de outro pesquisador, foi novamente submetido à hipnose, revelando uma sequência extraordinária de eventos. Ao ver o objeto decolar, o policial decidiu segui-lo e dirigiu por uma estrada de terra em direção à luz intensa. Tentou ligar para a polícia em Wahoo, Nebraska, mas o rádio não funcionava e o motor do carro morreu. O objeto metálico em forma de bola de futebol estava envolto por um brilho prateado, emitia um som de chuch, e as luzes piscavam rapidamente. Pernas surgiram sobre a nave, que então pousou. Schirmer quis voltar para casa, mas foi impedido por algo em sua mente. Os ocupantes da nave se dirigiram ao carro, e ele não conseguiu sacar seu revólver. Seguindo o padrão usual, foi-lhe disparado um gás esverdeado em direção ao carro. Retiraram um pequeno objeto de um coldre, iluminaram-no com uma luz intensa e ele desmaiou. A próxima lembrança de Schirmer, sob hipnose, foi a de estar descendo a janela do carro e falando com o ocupante da nave, que pressionou algo contra o lado de seu pescoço e lhe perguntou: "Você é o vigia desse lugar?" Em seguida, apontou para a usina e disse: "Essa é a única fonte de energia que vocês têm?" Schirmer foi levado para dentro da nave, viu painéis de controle, máquinas semelhantes a computadores. Os ocupantes vestiam macacões com um emblema de serpente alada. Um deles apertou um botão e fitas começaram a rodar. Pela minha mente, de algum modo, ele está me dizendo coisas, minha cabeça dói. Os ocupantes deram a Schirmer muitas informações interessantes, que vinham de uma galáxia próxima. Tinham bases nos Estados Unidos, sua nave era operada por eletromagnetismo reverso, suas naves já haviam sido derrubadas por radar, por ionização, obtinham energia de grandes reservatórios de água. Schirmer teve a impressão de que eles não tinham um padrão para contatar pessoas, que era por acaso, de modo que o governo não poderia determinar padrões sobre eles e que haveria muito mais contatos, em certa medida. Eles queriam intrigar as pessoas, ele relatou. Sabem que estão sendo vistos com muita frequência e estão tentando confundir a mente do público. Por fim, o ocupante disse a Schirmer que ele não deveria se lembrar do interior da nave. Concluiu: "Você não falará sabiamente sobre esta noite. Voltaremos para vê-lo mais 2 vezes." Em um momento assombrosamente belo, um dos homens levou Schirmer até a grande janela da nave, apontou para a paisagem deserta ao redor e disse com gravidade:
Vigia, um dia você verá o universo. Todos agora estão ansiosos para que o governo revele essas informações há tanto tempo esperadas que ninguém questiona a realidade dos fatos básicos nem as motivações políticas que poderiam inspirar uma manipulação desses fatos. Tudo que foi mostrado até agora é que essas agências estiveram envolvidas, muitas vezes de forma encoberta, em muitos aspectos do problema UFO. Descobrir o segredo do mecanismo de propulsão dos UFOs poderia ser um avanço militar tão grande que qualquer projeto de pesquisa relacionado a ele teria o mais alto nível de sigilo. Nenhum desses boatos provavelmente nos levará mais perto de uma solução que só pode ser obtida por meio de pesquisa científica cuidadosa, sincera, inteligente e talvez tediosa. A verdade é que os UFOs podem não ser naves espaciais de forma alguma. E o governo pode simplesmente estar escondendo o fato de que, apesar dos bilhões de dólares gastos na defesa nacional, ele não tem hoje mais pistas sobre a natureza do fenômeno do que tinha nos anos 40, quando começou suas investigações.